Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai aprender as formas que a gente tem para fazer a contratação de uma empresa ou de uma pessoa que vai nos auxiliar durante o andamento de toda uma obra. Seja uma casa que a gente está construindo para a gente morar ou uma casa que a gente está construindo para a gente vender. O foco do nosso canal são casas que a gente está construindo como investimento, casas que a gente está construindo para vender. Vamos lá, existem assim diversas formas. Cada estado, cada cidade, cada lugar vai ter uma prática, uma forma de trabalhar. Porém, as três principais formas, as formas que a gente mais vê para a contratação de alguém que vai nos auxiliar durante essa obra, alguém que vai tocar essa obra para a gente, são três as principais formas. A primeira, fiscalização. A segunda forma, por gerenciamento. E a terceira forma é a empreita global. Eu vou explicar um pouco sobre cada um desses três e no final eu vou trazer para vocês os valores, quanto que custa cada um desses. E também vou trazer um pouco dos lados positivos e negativos de cada uma dessas formas de contratação. Primeiro, a gente vai começar com a fiscalização. A fiscalização, ela tem um lado positivo. Ao meu ver, é só um lado positivo. É a questão do custo. É a forma mais barata da gente contratar alguém para nos auxiliar. Como que funciona eu contratar alguém por fiscalização? Digamos que eu estou construindo uma casa para venda. Estou precisando contratar alguém para me ajudar a fiscalizar essa obra ou tocar essa obra para mim. E eu contrato alguém por fiscalização. Fiscalização, a gente pode estar contratando um engenheiro, um arquiteto, um mestre de obra já com muita experiência ou até mesmo uma empresa. Mas o mais comum que a gente vê por aí, o mais comum que a gente vê sendo praticado é a gente contratar uma pessoa. A gente contratou então esse arquiteto, esse engenheiro ou esse mestre de obra por fiscalização. Essa pessoa vai periodicamente olhar a nossa obra para ver se tudo que está sendo executado, tudo que os pedreiros, as equipes estão fazendo está da forma correta, está de acordo com o que os projetos estão pedindo. Porém, o problema dessa forma, vamos dizer assim, o lado negativo dessa forma de contratação por fiscalização é que essa pessoa não vai estar sempre nessa obra. Essa pessoa não vai te ajudar na compra de materiais, não vai te ajudar na escolha de fornecedores. No seu contrato pode até que ser que essa pessoa te ajude um pouco nisso, mas o mais normal que a gente vê sendo praticado, essa pessoa não te auxilia. Essa pessoa está ali simplesmente para analisar se a sua obra está seguindo tudo que está nos projetos, está tudo dentro das normas técnicas, sendo feito tudo da forma correta, né? Normalmente essa pessoa vai fiscalizar a sua obra uma vez por semana, vai depender muito do seu contrato. Pode ser que no seu contrato está lá que essa pessoa tem que ir 2, 3 vezes por semana. Eu já vi contrato que essa pessoa ia uma vez por mês na obra. Mas o mais normal, o que a gente mais vê sendo praticado, é essa pessoa indo pelo menos uma vez por semana analisar a sua obra. Porém, isso tem um grande problema. Quando essa pessoa vai apenas uma vez, pensa comigo. A pessoa está indo uma vez por semana analisar a sua obra. Tem uma parede que era para ser feita nesse lugar e os pedreiros começam a fazer nesse lugar. Uma semana depois essa pessoa chega e analisa e percebe que essa parede foi feita no lugar errado. Em uma semana muita coisa acontece na obra. E uma parede que foi feita no lugar errado, o que vai acontecer? Retrabalho. A gente vai ter que derrubar aquela parede e fazer de novo. Mesmo essa forma de contratação por fiscalização sendo a mais barata, vai gerar alguns custos adicionais para você, como retrabalho. Muito retrabalho vai acontecer nessa obra porque esse fiscal, essa pessoa que está analisando sua obra, vai identificar alguns erros e esses erros vão ter que ser desmanchados e vão ter que ser refeitos. E como esse fiscal muitas vezes não vai te ajudar a escolher os fornecedores, não vai estar comprando material para você, você às vezes não tem experiência em obra. Talvez essa é a sua primeira obra, seu primeiro investimento, então você ainda não conhece os melhores fornecedores, qual loja que tem os melhores preços e você vai acabar gastando um pouco mais nessa parte de compras por ter contratado alguém por fiscalização. Porém, como a gente falou, essa é a forma mais barata de contratação. Então, se o seu recurso está muito apertado ou se você tem bastante tempo, você não precisa estar em outros lugares, você consegue estar muito tempo ali dentro da obra, você consegue estar comprando esses materiais, levando coisa na obra, está ali no seu dia a dia, talvez essa forma de fiscalização não seja tão ruim para o seu cenário. A segunda forma que a gente tem para contratar alguém para nos auxiliar nessa obra ou para cuidar dessa obra para a gente é por gerenciamento. Gerenciamento ou administração de obras. São dois termos para a mesma forma de trabalho, tá, pessoal? Cada lugar do Brasil costuma utilizar um desses termos. Gerenciamento, para mim, é a melhor forma de se contratar alguém. Em relação a custo-benefício mesmo, para dar um exemplo para vocês, eu estou construindo uma casa agora em Fortaleza e eu estou no Maranhão. Fortaleza fica no Ceará, então muito distante, a mais de 1.000 quilômetros da onde eu estou nesse momento. Eu poderia contratar uma construtora para tocar essa obra para mim ou eu poderia mandar uma equipe minha daqui para fazer a obra lá. Só que eu optei por contratar uma gerenciadora para gerenciar a obra para mim lá em Fortaleza, lá no Ceará, mais de 1.000 quilômetros daqui, porque realmente para mim essa é a melhor forma de contratação, o melhor custo-benefício. Como é que funciona quando eu contrato alguém por gerenciamento para tocar essa obra para mim? Essa pessoa vai combinar comigo uma taxa de gerenciamento. Um exemplo mais comum que a gente vê, uma taxa legal de ser cobrada é 3%. 3% não, 15%. Já adianto aqui para vocês, 15%. Tem empresa que vai cobrar, eu já vi 10%, eu já vi empresa cobrar 25%.
Isso vai variar muito, mas 15% é uma faixa assim bem aceitável e eu acho que é um ganha-ganha, sabe? É bom para a empresa, é bom para o cliente, é bom para todo mundo. Foi dessa forma que eu contratei essa empresa de gerenciamento lá em Fortaleza, 15%. Como é que funciona esse 15% que eu vou pagar para a gerenciadora? Eu vou pagar 15% em cima de todas as atividades que eles executarem, todo o valor que for gasto na obra. Então eles compraram, sei lá, 30 mil de material, alugaram o equipamento mais 20 mil, pagou a equipe lá mais 50 mil, deu 100 mil reais já que foi executado nessa obra. Eu vou pagar 15 mil para esse pessoal que está fazendo o gerenciamento, para essa gestora. Então a gente vai fazendo isso ao longo de toda a obra. Minha obra foi de 1.150.000 reais para essa empresa fazer o gerenciamento para mim. A empresa que faz gerenciamento tem diversas vantagens. Esse pessoal está muito acostumado a lidar com obra, então eles já têm contato dos melhores fornecedores, eles têm várias parcerias, eles já têm várias equipes que trabalham com eles, então a gente vai conseguir várias reduções de custo na nossa obra e esse pessoal vai estar todo dia lá dentro da obra, cuidando da obra para a gente. Tanto recebendo material, comprando material, fiscalizando a equipe, cuidando da equipe, vai evitar muito aquele retrabalho que a gente conversou lá na parte de fiscalização e vai trazer muita economia na compra dos materiais para a gente. Um outro ponto positivo que tem nessa forma de contratação é a questão do desembolso financeiro. Digamos que chegou lá no final da obra, você está meio apertado de grana. Como eles estão recebendo uma parte, uma fração de tudo que eles gastam naquela obra, de tudo que eles executam, você pode muito bem virar para esse pessoal e falar com eles, o pessoal que está fazendo gerenciamento para você. Você pode virar para eles e falar, eu estou meio apertado de grana, eu não quero que faça aquele e aquele cômodo. Foca aqui na sala, na cozinha e no meu quarto, vamos terminar essa parte, se a casa for para você, né? Vamos terminar essa parte e depois eu vejo como que eu faço o resto. Não tem problema, você não tem um contrato com um valor fechado, um valor fixo ali com eles. Eles estão recebendo gerenciamento. Se em algum momento você quiser mudar alguma coisa na sua casa, você está livre para fazer essas modificações, porque você está pagando por gerenciamento. Eu tenho uma empresa que faz gerenciamento aqui no Maranhão, também cuida de gerenciamento das minhas obras e de obras de outras pessoas. Eu tive um cliente que a gente estava fazendo a casa dele e ele muda muita coisa na casa, muda muita coisa mesmo. Uma vez ele pediu para a gente colocar todas as soleiras da casa, era uma pedra meio cinza, não lembro muito bem, não lembro o nome dessa pedra. E quando ele olhou instalado, foi ele que tinha escolhido a pedra, ele olhou instalado e ele falou assim, não gostei dessa cor, eu queria uma pedra mais branca, totalmente branca. E a gente mostrou várias pedras, ele gostou do Nanoglass. Ele pediu para arrancar todas as pedras, todas as soleiras da casa e trocar por Nanoglass. A gente explicou o custo que ia ter a mais e tudo, ele aceitou e a gente arrancou todas as pedras e instalou o Nanoglass para ele, porque é ele que está comprando todo o material, é ele que está pagando a mão de obra e a gente está ganhando uma porcentagem para fazer o gerenciamento dessa obra. Então, você contratar alguém por gerenciamento, eu acho assim, ao meu ver, é o melhor dos mundos, tanto para o cliente quanto para a empresa. Lados negativos dessa forma de contratação, eu não vejo muito como lado negativo. Vamos dizer assim, pontos de atenção. Você analisar o histórico dessa empresa para ver se essa empresa realmente tem um histórico legal, se essa empresa está entregando as obras, está conseguindo gerenciar as obras, ele não está pegando e largando lá, deixando de qualquer jeito, ele está colocando o pessoal para executar a obra. E o outro ponto, que é bem difícil de se ver, mas assim, tomem cuidado, é a empresa de gerenciamento começar a gastar muito na sua obra para ganhar mais porcentagem de gerenciamento. Eu mesmo nunca vi isso acontecer, porém é sim uma fragilidade dentro desse contrato, que se você pegar uma empresa que não é idônea, uma empresa que o pessoal usa de má fé, pode executar mais do que deveria estar executando para ganhar uma maior taxa de gerenciamento. Porém, nessa forma de contratação, tem uma coisa que a gente faz no contrato que evita que aconteça esse tipo de problema. O que seria? Você coloca lá no contrato, no início da obra, você faz um orçamento inicial, digamos que a minha obra foi orçada que vai custar 600 mil reais. Material, mão de obra, aluguel de equipamentos vai dar 600 mil reais. A gente põe aquele orçamento já no contrato e tem uma cláusula lá que qualquer valor que passar de 600 mil reais não vai ser cobrado taxa de gerenciamento acima desse valor que passou de 600 mil reais. Então isso pode evitar que a empresa vá executar valores muito altos querendo aumentar essa taxa de gerenciamento, ganhar mais de gerenciamento. Porém também tem uma contracláusula quando tem esses contratos, que é o seguinte, qualquer valor que a empresa reduzir daquele orçamento inicial, ela vai ganhar uma bonificação. Então, nesse mesmo exemplo, se a casa ia custar 600 mil e a empresa conseguiu fazer por 500 mil, digamos que a bonificação acordada no contrato foi de 20%, essa empresa vai ganhar 20 mil reais, 20% em cima de 100 mil reais, que foi o que ela conseguiu reduzir do custo dessa obra. E aí, mais um ponto de atenção que as pessoas que não são acostumadas a mexer com obra têm que ter na hora de fazer esse contrato, é cuidar para essa gestora, essa empresa de gerenciamento, não jogar o orçamento inicial muito alto para aí sim conseguir gerar uma economia e ganhar um bônus que às vezes nem seria um bônus real. Nesse mesmo exemplo, uma casa de 600 mil, digamos que essa empresa orce lá no começo que essa casa vai custar 1 milhão e aí ele faz por 600, 500 mil. Olha o tanto que ele reduziu na sua obra e ele vai ganhar um bônus gigantesco, sendo que ele nem trouxe economia
verdadeira na sua obra. Então, um cuidado que tem que ter nessa forma de contratação é se esse orçamento inicial foi realmente feito da forma correta. A terceira forma de contratação que eu trouxe aqui para vocês é empreita global. Empreita global, pessoal, a gente tem que ter bastante atenção. É uma forma de contratação bem complicada. A gente tem visto muitos problemas nas pessoas que optam por essa forma de contratação de empreita global. Como que é uma empreita global? É o que a maioria das pessoas conhecem, é o que é mais praticado no Brasil já há muito tempo, desde os antigos, né? É aquilo que a pessoa, o pedreiro, o mestre de obra, ou até mesmo a construtora com engenheiro e arquiteto, chega para você e fala assim, ó, sua obra vai custar 600 mil reais. Me dá 600 mil reais, eu vou te entregar na chave e ponto. Essa forma de contratação tem várias fragilidades. Todas as construtoras que a gente vê mexendo com obra e quebrando, assim, 99,9% você pode ter certeza que trabalha dessa forma, empreita global. Essa forma tem muitas fragilidades. Se o material oscilar de preço, essa empresa vai tomar prejuízo. Se a mão de obra oscilar de preço, essa empresa vai tomar prejuízo. Uma coisa ali na obra foi orçada da forma errada, essa empresa vai tomar prejuízo. E às vezes uma vírgula, um zero que muda ali no orçamento pode mudar o valor daquela obra inteira. E a gente vê muito acontecendo lá no final, o valor não dá para fazer obra e essa empresa chega para renegociar com o dono da obra, com o cliente, com o investidor, e aí gera todo aquele atrito, todo aquele mal-estar. Algumas dessas empresas abandonam a obra. A gente viu várias dessas empresas quebrando durante a pandemia. Então, estou trazendo aqui para você, quando você for contratar alguém para fazer a sua primeira obra, fazer o seu primeiro investimento, tome muito cuidado com esse tipo de contratação, empreita global, e até mesmo você que talvez trabalhe em formato de empreita global, tome muito cuidado. Talvez você está a um passo de quebrar. Talvez a sua próxima obra pode ser a última obra. A gente vê muito empresa quebrando por trabalhar nesse formato. Mas vamos lá, também tem os pontos positivos. Pontos positivos de você contratar uma empreita global. Se essa empresa realmente for séria, tiver um histórico, tiver uma saúde financeira legal e conseguir executar a sua obra, eles vão cobrar mais caro, essa é a forma mais cara de contratação, porém você tem um valor exato. Se aquela empresa que falou com você que vai ser 600 mil, vai ser 600 mil. Você pagou 600 mil, você vai ter que receber a sua casa por 600 mil. Então você tem um orçamento, um desembolso muito mais preciso do que nas outras formas de contratação. Nessa forma você também não tem envolvimento nenhum com a obra. Na parte de fiscalização, se você contratar alguém por fiscalização, você vai estar muito envolvido na obra. Você que vai comprar material, você que vai conversar com o fornecedor. Se você contratar por gerenciamento, às vezes a gestora vai estar ali, vai conversar com você, vai tirar algumas dúvidas, vai perguntar se você quer esse ou aquele material. No contrato de empreita global não tem isso. Você tem todo o projeto, todas as especificações, você entregou na mão dessa construtora, você pagou o valor que foi combinado, eles vão executar aquela obra. Então você não se envolve em nada. Se você é um grande empresário, viaja muito, não tem tempo nenhum para tocar a obra, para estar ali envolvido com a obra, talvez essa forma de contratação seja interessante para você. E um grande ponto de atenção para vocês é na qualidade dos materiais. Se você decidiu contratar alguém por empreita global, toma muito cuidado com a qualidade da mão de obra e a qualidade dos materiais, porque pensa comigo, quanto menor qualidade de material e mão de obra, menor o custo daquela obra. Quanto menor o custo daquela obra, maior o lucro daquela construtora. Então, novamente, procurem empresas que têm um histórico, que você tem indicação de outras pessoas, empresas idôneas, porque você pode assim se meter em uma grande furada contratando empreita global e a pessoa tentar reduzir materiais, reduzir qualidade para aumentar o lucro dele, principalmente se chegar lá no final da obra e ele estiver um pouco apertado. É muito comum também nessa forma de contratação a gente ver aquela famosa bola de neve, o empreiteiro tirar dinheiro de uma obra para colocar em outra. Então talvez quando começa a sua obra, ele vai pegar dinheiro ali para terminar uma obra que está lá na fase de acabamento e ele não está tendo dinheiro para terminar. E se você der sorte, quando você estiver terminando a sua obra, talvez ele está começando outra obra e aí ele vai ter algum lugar para tirar dinheiro e concluir a sua. E fica essa bola de neve, quase uma pirâmide, né? Ele sempre tem que pegar uma obra para conseguir terminar outra obra. Isso é uma prática, infelizmente, muito comum no mercado nessa forma de contratação. E agora sobre os valores, que eu disse para vocês que no final e a gente ia conversar um pouco sobre valores. Fiscalização, forma mais barata de todas de se contratar, em torno de 3% que o pessoal costuma cobrar, tá, pessoal? 3% do valor da obra. Então, digamos que sua obra vai custar 600 mil reais. Normalmente o engenheiro, o arquiteto, o mestre de obra que vai estar fiscalizando a sua obra, acompanhando ali, indo uma vez por semana, ele vai cobrar ali uns 18 mil durante a obra toda, né? 3% sobre o valor da sua obra. Gerenciamento, que é o melhor custo-benefício, é o que eu indico que vocês trabalhem, principalmente se for a primeira obra de vocês. Vai ser em torno de 15%, como eu já falei anteriormente. Pode variar muito de 10% até 25%, dependendo ali se aquela empresa tem uma estrutura maior, geralmente ela vai ter uma taxa um pouco maior de gerenciamento, quando são engenheiros, arquitetos ali recém-formados ou mais no começo da carreira, pode ter uma taxa um pouco menor, mas enfim, vai oscilar em torno de 15%. 15% é uma taxa muito saudável.
tanto para a empresa quanto para o cliente. E por último, nós temos a empreita global, a forma mais cara de se contratar e que a gente vai ter que tomar um pouco mais de cuidado, como eu já falei anteriormente. Nessa forma de contratação, as empresas costumam colocar ali uns 30% a mais do orçamento. Então, se a sua casa, sei lá, o orçamento dela é de 1 milhão, pode esperar que essa empresa vai cobrar em torno de 1.300.000 para executar a sua obra. Esse 1 milhão, esses 300 mil, esse 30%, é BDI dessa empresa, são os lucros dessa empresa e é o risco dessa empresa. Eu não costumo dizer nem que é muito caro esses 30%, tá, pessoal? Porque hoje, se alguém quiser construir uma casa e falar assim, Johan, constrói essa casa para mim, eu te pago 30%, você me dá um orçamento fechado. Mesmo sendo um valor caro, um valor alto, eu não aceitaria, porque são muitos riscos que essa empresa corre, pessoal. É passivo trabalhista, é oscilação de preço de mão de obra, de material, é orçamento errado, é tudo aquilo que a gente falou lá no início. Então é muito arriscado você passar um orçamento, um preço fixo e garantir que você vai entregar aquela obra para o seu cliente. Então essas são as 3 principais formas de contratação. Tome muito cuidado na que você for escolher e se eu puder recomendar alguma coisa, novamente eu falo para vocês, contratem por gerenciamento de obra. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo, eu vou ter o prazer de te responder e me siga para mais conteúdos como esse.